voltando. Olha, Henri Castelli que sofreu aquele golpe, né? De uma forma ou de outra foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Uma agressão, na verdade, né? Que segundo o Henri, ele não teve a chance de se defender. Ele estava em um local público, né? Em uma casa de shows, uma casa noturna. E a gente tem até um VT da Cintia explicando bem essa história toda, resumo, como tudo né? aconteceu. Sim. Vamos ver? Vamos ver. Vamos falar com a doutora Hannah? Olha lá. A noite do último dia, 29 de dezembro, foi aterrorizante para o ator Henri Castelli. Tomamos conhecimento após o ator fazer um emocionante desabafo em suas redes sociais. Visivelmente abalado, o ator relatou que se encontrava em uma casa noturna em Barra de São Miguel, região metropolitana de Maceió. Henri teve a mandíbula fraturada e precisou passar por cirurgia. A agressão não só deixou marcas no rosto, mas atingiu profundamente o emocional do ator. Segundo seu relato, tudo foi muito rápido e Henri nem se lembra do que aconteceu. Só que foi atacado brutalmente pelas costas e atingido violentamente no rosto. Os acusados são os empresários Guilherme Ascioli e Bernardo Malta. Segundo a defesa dos dois, nunca teria havido a intenção de machucar o ator e que quem teria começado a briga teria sido o próprio Henri Castelli. Em nota, inclusive ao vivo, aqui no Melhor da Tarde, o advogado de Henri Castelli, Dr. Marcelo, reafirmou que o ator foi vítima de uma ação covarde. A polícia local investiga o caso e Henri Castelli, que está fazendo terapia para tentar superar a situação, ainda terá um longo caminho pela frente para se recuperar. Então, e acho que o mais traumatizante, na verdade, é isso. É você não, fora tudo que aconteceu, é você não saber o que vai acontecer daqui para frente. Essa fratura, sabe, Kátia, a doutora Hannah vai explicar melhor pra gente, é assustador, porque assim, a gente fala de mandíbula, dos detalhes, a gente tem fotos do Henri, a gente percebe o comprometimento, Sim. não só emocional, mas é impressionante o que ainda está por vir. Pois Essa é. recuperação. É uma incógnita ainda, sim, né? Sim, é assustador até, viu? É. É porque, pensa, ele trabalha atuando, ele trabalha com o rosto dele, o Henri faz desfiles. Poxa, ali ele tá... Você viu nos vídeos, naquele momento que ele apareceu, ele tá realmente com o rosto muito inchado, totalmente diferente. Isso prejudica o profissional dele, né? É verdade. O que vai ser da carreira dele? Será que ele conseguiria interpretar um personagem? Será? Dá uma limitada gigante na vida dele como profissional, né? Doutora Hannah está na linha com a gente agora. Doutora Hannah, muito boa tarde. Antes de mais nada, queria lhe agradecer por a gente tê-la aqui com a gente, para a gente entender como está o Henri nesse momento e quais as perspectivas de recuperação para ele. Primeiro, a fratura foi uma fratura muito séria, né, doutora Hannah, na mandíbula dele? Boa tarde, eu que agradeço pelo espaço, né? A gente está falando de uma fratura completa, total da mandíbula, ela foi totalmente quebrada ao meio, em duas partes. É bem sério isso. Sério demais. E como que ele conseguiu ficar com essa mandíbula? Porque uma vez que você teve, não foi uma fratura, você deixou a mandíbula em duas partes, o queixo literalmente caiu, ficou livre, né? Ficou pendurado de um lado. Sim, logo que ele sofreu essa agressão e logo que tudo isso aconteceu e eu tive contato com ele, estava totalmente deformado, já dava para ver o rosto dele torto, a mandíbula fora de posição, realmente era uma cena bem feia, né? E até ele poder vir até São Paulo para fazer a cirurgia, escolhendo, óbvio, quem ele queria que operasse, tudo, entender também, ter esse tempo de poder entender o que aconteceu, lá foi feito o procedimento de amarrar com fios de aço para que ele pudesse conter um pouquinho essa fratura, senão não teria nem dado tempo. Mas não correria o risco de começar a cicatrizar de uma forma errada? Não, por isso que ele fez esse procedimento, para que ele não demorou muito, foram alguns dias e ele já foi submetido a nova cirurgia para poder restabelecer isso. A cirurgia foi feita com o Henri Castelli, né? E como se colocou pinos na mandíbula dele para conseguir unir essas duas partes? Sim, são colocadas placas, pinos e parafusos de titânio para poder reduzir, né, essa fratura e estabilizar na posição correta. Ele passou por esse
procedimento aqui em São Paulo. Mas vou falar uma coisa para você, doutora Hanna, para você de casa e para você, Rafa e Cíntia. Para conseguir quebrar uma mandíbula desse jeito... Foi forte a pancada. Gente... Em pouco tempo. Segundo o Henry, foi uma ação de 5 segundos. Então, como se quebra uma mandíbula ao meio? Não é uma fratura. Não deslocou, né? Ela quebrou. Não, deslocou, não foi deslocada. Quebrou no meio, ficaram 2 mandíbulas. Sim. É um impacto necessário muito forte, não é, doutora Hanna, para a gente ter uma situação como essa? Então, esse tipo de fratura só acontece com impacto de muita intensidade. Então, foi bem forte, não foi um simples tapa, um simples soco, foi uma agressão bem violenta. Então, teve muita força nesse ato. A gente poderia dizer que se compara até um acidente automobilístico, quer dizer, uma batida muito forte de carro, de veículos? Então, só uma briga muito, muito feia, com uma violência extremamente, muita violência, ou um acidente automobilístico que poderia acontecer uma quebra total da mandíbula, que é o caso. Nós também estamos falando de alguém que já está acostumado com uma luta, vamos dizer assim, entendeu? A pessoa já tem uma certa força, já sabe onde bater, talvez. Quer dizer, sabe onde bater para nocautear, né, Rafa? É verdade, com certeza. Doutora Hanna, tem uma pergunta aqui. Eu queria saber o seguinte. O Henry, nas entrevistas que a gente tem visto e tal, ele tem, e nos depoimentos dele, ele está muito preocupado com o rosto dele, não poder, talvez, voltar a ser o que era, o rosto dele. É um instrumento de trabalho dele, né? O que você tem a dizer sobre isso? É possível? Ele vai conseguir voltar com o rosto da mesma maneira que era? Ou vai ficar algo muito parecido? Mas acho que daquela maneira, eu não sei. Como é que funciona isso? Então, nós estamos falando de um ator e um modelo. Uhum. E esse tipo de fratura, ela pode trazer vários transtornos para a vida pessoal e profissional dele. Sim. Ele, como ator, precisa da fala. Isso pode comprometer, isso pode comprometer a fala dele. Uhum. E o rosto, que pode ficar torto, assimétrico. Ele lida com a imagem dele também como modelo. Então, de fato, é bem sério isso. Pode comprometer a carreira dele e a vida até pessoal dele. Nós usamos na verdade, a mandíbula, ela é super importante. Ela que dá o formato do rosto, ela o contorno. E o nervo mandibular, que está na região da mandíbula, é um nervo extremamente importante. A mandíbula, nós falamos, a mandíbula tem uma função extremamente importante na fala, na mastigação, e até na respiração. Sim, então é bem sério isso, e ele está, é óbvio, agora ele está sobre vários tratamentos para poder minimizar qualquer tipo de... para não ter possíveis sequelas, mas é bem sério, ele realmente está preocupado, isso vai interferir na vida dele, como ator, como modelo. Agora imagina. Até como... Sim, com uma pessoa que fosse normal, com outra profissão até qualquer, agora com essas profissões, mais sério ainda. Eu acho que passa na cabeça dele, né, Rafa? Assim, quanto tempo será que demora? E aí aquela angústia, aquela agonia, ansiedade de ver dia a dia se tem melhor ou não, né? Que te leva a problemas psicológicos também, óbvio. Você fica depressivo, você fica triste, você fica chateado, você não sabe o que vai ser do seu futuro. Afinal e você de contas... depende da sua vida, do seu trabalho, Exatamente, né? Que situação, não? Doutora, quanto tempo mais ou menos ainda a gente consegue saber se vai voltar, se não vai, se ele vai conseguir aí seguir a carreira dele ou se a carreira dele vai estar comprometida ou não? A gente consegue mensurar isso? Ainda nós não podemos dar um tempo exato, né? Mas eu acredito que daqui a um mês nós podemos começar a avaliar melhor, pois ele está sem sentir a região, ele está com uma parestesia, né? Até pela cirurgia e pela pancada. Então, nós vamos esperar um mês para poder analisar tudo isso. Ele está fazendo vários tratamentos, dentre eles o psicológico, fono, laser, drenagem facial. Tudo que é possível ele está fazendo. Ele realmente está se empenhando em cumprir todo o tratamento, mas ainda é muito cedo de falar de qualquer possível sequela. Vamos aguardar. Agora, Cíntia, eu fico imaginando... Porque em depoimento até os 2 acusados, né,
inicialmente, Sim. disseram que não foi nada desse jeito que aconteceu, que foi uma briga só. Como que você consegue dar um murro no outro para quebrar a mandíbula ao meio quando foi uma coisinha boba? Esses dois supostos agressores, mas que têm a sua versão de defesa, e por isso que a polícia investiga no local, realmente alega que a briga teria começado por parte do Henri Castelli. Independente disso, a violência... começou, né? Mas... independente disso, a violência que foi colocada ali... A força, né? Diante de uma fratura dessa. Tanto que, doutor, eu tenho uma pergunta, porque lendo um pouco sobre isso, e fraturas com essa dimensão, poderia ter sido fatal no caso do Henri Castelli? Pode acontecer isso? Então, nós estamos falando de a mandíbula ligada à cabeça, nós estamos falando de um órgão vital do corpo humano, que é a cabeça. Enfim, essa agressão poderia ter sido muito pior, e graças a Deus não foi, mas poderia ter sido fatal. Romper alguma artéria que passa justamente nessa região, né? Porque se você teve a mandíbula cortada ao meio, aquilo é literalmente como uma faca, né? Sim. Nós temos ali vários nervos, ali tem uma inserção muscular muito, muito importante, nervos importantíssimos para a área da face. Então, assim, é uma região bem delicada. É uma região muito delicada, não é tão simples como falar, não vai acontecer. É complicado, não é fácil você comprometer a fala, comprometer a estética, a função. Então, isso não só no caso do Henri, como qualquer ser humano que não tenha vida pública. Sim. Nós estamos falando de uma região extremamente importante. Mas você já tinha, doutora, pego algum caso assim similar ou esse foi o primeiro nesse tempo todo que você se dedica aí na profissão? Então, a gente vê de tudo, né? A agressão, o acidente, a gente já sabe que esse tipo de fratura total, ela só vai acontecer numa agressão muito forte, no impacto violento, ou num acidente de forte impacto também. Não é comum toda hora alguém chegar com a mandíbula em duas partes, com o rosto pendurado, vamos dizer assim. Literalmente, né? Acontece, mas não é o dia a dia, vamos dizer assim. Triste, né? Aliás, doutora, falando em dia a dia, o Henri Castelli, né, Kátia, Rafa também, o Alex, ele tá se mantendo, lógico, reservado, deu poucas entrevistas, a gente foi obtendo informações também, mas ele precisa vê-la. Então, se tem uma pessoa que ele tá mantendo contato, é com você, né, doutora, para dar continuidade ao tratamento e um apoio emocional também, porque desde a agressão em Maceió, ele já fez contato, tanto com você quanto com o doutor Marcelo. Como ele tá emocionalmente, assim, doutora, de verdade, como que ele chega no seu consultório, o quanto ele desabafa, que medos ele põe para fora, que eu tenho certeza que para você e no consultório ele abre o jogo e o coração. Eu falo com ele diariamente, o tempo todo. O Henri é uma pessoa maravilhosa, ele é muito do bem e ele está bem chateado até por não entender o motivo. Isso daí é uma coisa que choca muito ele. E, óbvio, ele está abalado, mexe num contexto geral, ele sente dor. A gente está falando de um pós-cirúrgico, a gente está falando de pós-trauma. Então, ele está fazendo tratamento psicológico. Ele não está 100%, ninguém consegue ficar 100% ainda nessa condição. Mas eu acredito que logo ele vai ficar bem, eu espero isso, torço pelo melhor. Mas ele ainda está abalado, sim. Mas também, se não tivesse abalado, né? Não tem Impossível. Nossa. Não tá. Se a gente tira um dente, Rafa, já dói tanto. Já dói. Imagine quando você tem a sua mandíbula partida no meio. Com certeza. E eu lembro que o Henri, quando foi às redes sociais fazer esse relato, ele estava muito emocionado, chorando muito, inclusive. E já tinha passado alguns dias, né? Coisa de 10, 15 dias, na verdade, já do ocorrido. E ele ainda estava muito abalado psicologicamente. Doutor, eu queria saber, você que é amiga dele, que conversa com ele, como é que tá a relação também? Ele estava muito preocupado com a mãe. Como é que tá a relação dele com a mãe? Ele filhos, né? Os filhos. Exatamente. Ela já sabe porque ele contou, né? Que falou para ela, mas ele já chegou a encontrar com ela. Como é que tá essa relação deles? Então, ele já viu a mãe dele, tá tudo bem. Ele tentou o máximo blindar a mãe, os filhos, a família, no momento que isso tudo aconteceu, até para eles não entrarem também em desespero, como ele também estava. Não é tão fácil assim, a todo momento ele acaba tendo que reviver essa situação, é bem difícil.
o emocional, é claro, você se olha no espelho também, ele nota o tempo todo, vendo no espelho, ele sente, quando fala, ainda uma parte da mandíbula ainda se projetar para o outro lado, ele está muito preocupado quanto a tudo isso, novamente, eu volto a falar, ele é um ator, você imagina quantos trabalhos ou contratos ele fechou e ele precisa cumprir, isso está sendo um atraso na vida dele também. Porque a fala em dele... todos os aspectos está sendo ruim para ele. E até essa exposição acho que não é nada boa para ninguém. Ele acaba revivendo e sofrendo tudo isso mais uma vez. Mas ele falando, a gente vê da dificuldade já antes da cirurgia. É claro que depois da cirurgia existe um inchaço normal, natural, quer dizer, a dificuldade ainda deve estar maior do que antes nesse sentido, de você ter mexido tanto naquela área. Normalmente, um mês mais ou menos para esse inchaço diminuir, para ele conseguir, até com fisioterapia, começar a perceber o que de fato vai progredir nesse avanço rápido aí da fala dele, doutora? Sim, daqui a um mês eu acho que a gente tem um melhor parâmetro de tudo. Ele está fazendo drenagem facial, que ajuda muito a drenar o inchaço, isso está sendo bem importante para a recuperação dele. O laser também ajuda muito. Então, daqui a um mês nós estamos com uma expectativa que ele esteja muito... Eu estou torcendo demais para a recuperação dele, como eu acredito que todos. Sim, todos nós. Mas daqui a um mês é um bom tempo para poder ver alguma possível sequela ou não. Olha, não sei ainda. Quando a senhora falar com o Henry, por favor, mande o nosso beijo a ele. A gente sabe que ele está, como a Cíntia falou muito bem, se preservando e está certo ele nesse momento. Ele tem que pensar na recuperação, quanto que esse momento pós-operatório depende do paciente também. E que a gente está aqui não na torcida, mas na certeza que tudo já deu certo, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho e qualquer novidade, por favor, fale pra gente, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. E boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, mas partido desse jeito, a mandíbula, eu fico imaginando a dor. A dor, é isso que eu imagino também. Quando você arranca um dente, já é terrível. Eu acho que ainda, já dói, que eu acho que ainda a parte física já assimilou, né? Aconteceu, tá ali, ele tá vendo aquilo. Eu acho que o pior é o psicológico, no sentido do que vai acontecer. Juntos os dois. Eu acho que a questão Acho é que o é bem que vai acontecer. assustador. Porque você não É. sabe nem Vivendo. se uniu da forma correta, né? Não estou dizendo da cirurgia, sim, mas o corpo é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe.